tema de estudo de hoje é o teísta cético. Você sabe o que é isso? Teísta cético? Um pouco diferente, né? Uma pessoa que crê em Deus, mas é cética. Como é que a gente entende esse texto? Mas antes, eu quero ler para você o verso para memorizar, o verso áureo dessa semana, que diz o seguinte: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Esse é o tema da nossa lição da semana, que fala sobre o problema do mal, mas esse verso, o verso áureo, o verso para meditação, ele é uma resposta, a resposta final de Deus para a existência do mal. O teísta cético é o seguinte: existem algumas pessoas que creem que nós somos limitados, e isso é verdade. Nós somos limitados, temos pouco conhecimento. Na verdade, só temos pequenas frações de conhecimento do que realmente acontece no grande conflito. Nós temos apenas pedaços de um grande quebra-cabeça. E Deus sabe tudo, Deus tem todo ele diante dele, ele tem a imagem perfeita. E nós temos apenas algumas imagens ainda meio obscuras, não conseguimos compreender, mal conseguimos entender a nossa própria vida, quanto mais o que acontece no mundo. Mas o teísta cético é aquele que entende que nós sabemos muito pouco, mas que Deus sabe todas as coisas. Só porque eu não sei, não significa que Deus não saiba. E não significa que Deus não tenha razões para permitir algumas coisas na vida. E o nosso tema de hoje, os teístas céticos, traz para a gente também um texto bíblico diante das situações que nós passamos nessa vida. Eu e minha esposa sempre vemos esse texto, sempre se depara para a gente, né, como uma resposta de Deus diante das nossas perplexidades. Que é o texto de Isaías 55, verso 8 e 9, que diz o seguinte: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Na lição de ontem a gente entendeu que a gente não sabe de nada nessa vida. Nós sabemos muito pouco, tudo que sei é que nada sei. Mas Deus tem todas as respostas, porque Ele é Deus. Ele não permitirá que nenhum mal aconteça na sua vida ou na minha vida sem que tenha um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E eu e você fomos chamados para isso. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei se você tem pessoas próximas a você que estão passando por muita dificuldade, mas a gente tem que se apegar com Deus. O Deus que nos diz que no final de todas as coisas haverá uma resposta. A resposta de Deus para o problema do pecado é destruir, erradicar esse mal que existe e nos dar uma eternidade ao lado dele, em paz e com amor. Não, Deus nos dará as respostas que a gente tanto almeja e tanto espera nesse mundo. Confia no Senhor, é só mais um pouquinho até Jesus voltar. A gente tem que ter essa fé firme, construída num relacionamento com Jesus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição da semana, te agradecemos porque a gente tem entendido que passamos por aflições, passamos por dificuldades, mas no final da jornada, o Senhor nos aguarda para entrarmos no reino de Deus para a eternidade. E não importa o que a gente passa aqui, por maior que seja a dificuldade e a aflição, não se compara com a eternidade de paz e bênçãos que Deus tem nos prometido e nos aguardado quando o Senhor Jesus voltar. Obrigado por tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Aguarde Jesus com esperança e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.